Para você que pensa que decreto dominical, lei dominical é coisa de adventista, é uma heresia de Ellen White, etc. Ou para você que gostaria de aprofundar o seu conhecimento nesse assunto, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque com certeza ele vai te dar muita informação e talvez mude até a sua opinião. Bom, começando aqui o nosso assunto, leis dominicais não são novidades no mundo, ou não é algo que vai acontecer pela primeira vez no futuro. Nós temos vários precedentes históricos de leis dominicais e você precisa entender isso, porque vai te dar a base para entender que a história vai se repetir. Olha só, a primeira lei dominical que nós temos registrada é o decreto de Constantino, obrigando os comércios, os trabalhadores a descansarem no venerável dia do sol, que é o primeiro dia da semana, que é o domingo, Sunday do inglês, dia do sol. E esse decreto data de março de 321 d.C. O documento diz o seguinte: que os magistrados e as pessoas que residem nas cidades, bem como os comerciantes, repousem no venerável dia do sol. Então, você tem essa base. E muitos estudiosos ou teólogos acreditam que esse decreto de Constantino foi um decreto matricial, porque a partir dele surgiram vários outros editos ou decretos regulamentando a questão do domingo, exaltando o domingo e rebaixando o sábado bíblico. Por exemplo, nós temos o Concílio de Laodiceia, que data do ano 364 d.C. No Cânon 29, a então Igreja Romana, a Igreja Católica Apostólica Romana, escreveu o seguinte: os cristãos não devem judaizar e descansar no sábado, mas trabalhar neste dia. Porém, devem honrar especialmente o dia do Senhor e, como cristãos, devem, se possível, não realizar nenhum trabalho neste dia. Se, entretanto, forem encontrados judaizando, sejam excomungados por Cristo. Então a igreja ela foi mais enfática. E aqui você tem um tom de perseguição religiosa. O cristão que fosse achado judaizando, isto é, guardando o sábado bíblico em lugar do venerável dia do sol, esse cristão deveria ser excomungado, ele deveria ser perseguido. Esse é só um exemplo de regulações que surgiram depois do decreto de Constantino. Muitas outras tiveram aí lugar na história. Viajando no tempo, chegando aqui próximo do nosso século, especialmente no século XX, nós temos a encíclica papal Dies Domini, do Papa João Paulo II, que data de 1998. E no parágrafo 67 diz o seguinte: por isso é natural que os cristãos se esforcem para que, também nas circunstâncias específicas do nosso tempo, a legislação civil tenha em conta o seu dever de santificar o domingo. Em todo caso, tenha a obrigação de consciência de organizar o descanso dominical de forma que lhes seja possível participar na Eucaristia, abstendo-se dos trabalhos e negócios incompatíveis com a santificação do dia do Senhor, com a sua alegria própria e com o necessário repouso do espírito e do corpo. Bom, há um ponto aqui nesse parágrafo 67 dessa carta apostólica de João Paulo II. É o seguinte: João Paulo II escreve que a legislação civil tem o dever de santificar o domingo. Olha só que interessante. Quando fala legislação civil, nós estamos falando de leis. Leis que defendam o domingo, leis que santifiquem o domingo. Leis do Estado. Nós estamos falando de casas legislativas, de congressos, de poder executivo. Então, segundo João Paulo II, esses poderes, ou a legislação civil, ou os legisladores, devem levar em conta a questão de santificar o domingo. Isso é interessante e nós vamos ver que isso vai ser base para a aprovação de um decreto dominical. Continuando, nós temos também outra carta apostólica, já agora no século XXI, do Papa Francisco, nosso atual Papa. Essa carta data de 2015, é a carta Laudato Si, louvado seja. E aí no parágrafo 237 diz o seguinte: a participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Este dia é semelhante ao sábado judaico.
é nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Sabe o que me chama a atenção nesse trecho dessa carta apostólica do Papa Francisco? É que essa carta, Laudato Si, ela faz uma defesa do meio ambiente. E ali dentro do assunto do meio ambiente, o Papa Francisco introduziu o domingo, dizendo que é um dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Isso me faz entender que o decreto dominical, ele vai ter como base não um argumento teológico, mas um argumento, principalmente um argumento ecológico. Entendeu? Nós estamos vivendo num momento da história do mundo em que a ideia de ecologia, meio ambiente, sustentabilidade está em alta. E é por aí que o domingo vai entrar e vai ser estabelecido por lei. Existe uma certa lógica nisso. Imagina um dia em que todas as empresas fecham, as máquinas param de operar, as pessoas param de trabalhar, tem tempo para estar com sua família, para estar ao ar livre, para ter momentos de lazer, para ir à igreja. Então essa vai ser a ideia futura. E isso me faz entender que o domingo ele vai ter como base um argumento mais ecológico do que teológico. Ou seja, o mundo precisa, o meio ambiente precisa de um dia para respirar. O ser humano precisa de um dia para poder ter melhores relações sociais. Bom, seguindo a nossa exposição, pesquisando na internet, eu descobri que existe uma organização europeia em defesa do domingo. É a Aliança Dominical Europeia. E o manifesto dela diz o seguinte: a Aliança Dominical Europeia defende o estabelecimento de um dia europeu de descanso semanal comum para os trabalhadores, por tradição no domingo, conforme consagrado no artigo 2º da Carta Social Europeia. Olha só que interessante. Então, na Europa, você tem uma organização que trabalha junto com a legislação civil, nunca esqueça isso, para reconhecer e santificar o domingo como um dia de descanso. Também temos nos Estados Unidos uma outra organização que é a Aliança do Dia do Senhor. Essa organização ela foi fundada pelas principais igrejas americanas e essas igrejas trabalham juntas para efetuar mudanças na esfera pública, especialmente no que diz respeito ao lobby para a aprovação de leis de descanso dominical. Então, que interessante, na Europa você tem uma organização defendendo o domingo e também nos Estados Unidos da América você tem uma aliança, uma organização de igrejas, as principais igrejas também pressionando a legislação civil, o poder público, vamos dizer assim, para defender o domingo como um dia de descanso. Isso é importante, isso é muito importante para uma futura aprovação de uma lei dominical a nível global. Vamos lá, isso é muito interessante. Bom, até a nossa Constituição Federal de 1988 trata também do domingo. No artigo 7º você tem ali os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, e outros também que visem a melhoria da condição social dos trabalhadores. E aí, no inciso 5º, diz o seguinte: repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Então, o objetivo de mostrar tudo isso é apenas fazer você ter uma ideia de que leis dominicais são comuns no mundo, estão presentes em vários lugares, há até estados brasileiros que têm leis dominicais, só para você ter uma ideia. Agora, indo mais para uma questão bíblica, Apocalipse capítulo 13 descreve dois poderes, os quais o apóstolo João descreve como bestas. Esses poderes vão dominar o cenário mundial no fim dos tempos e vão perseguir uma minoria que vai se opor à política global desses dois poderes. Ambas as bestas misturam política com religião e impõem um tipo de adoração e perseguem o povo de Deus. Isso tudo terá lugar no mundo, no contexto de uma nova ordem mundial. Mas para aprofundar aqui com vocês, gostaria que apenas você entendesse o seguinte: Apocalipse capítulo 13, do 1 ao 10, mostra uma besta que sobe do mar. Nós interpretamos essa besta como sendo Roma papal, portanto nos aponta para o Vaticano.
Aí no capítulo 13, versículo 11 e 18, você tem uma outra besta que sobe da terra. Essa besta representa os Estados Unidos da América. Então nos aponta aqui para a América do Norte. É uma besta que tem 2 chifres, né, que representa os ideais americanos, liberdade civil e religiosa. Alguns também dizem que são os 2 partidos, né, republicanos e democratas. Você tem também que a besta, ela parece um cordeiro, mas fala como dragão. Aí você tem a nação protestante, que é os Estados Unidos, mas que vai agir futuramente como o dragão, que é símbolo de Satanás. Ok? Então terá atitudes e comportamentos ou ações não cristãs. Bom, essa segunda besta, que são os Estados Unidos da América, tem um objetivo. E aqui em Apocalipse capítulo 13, versículo 12, diz qual é. Olha só. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então perceba que o objetivo dessa segunda besta, que são os Estados Unidos da América do Norte, é fazer com que a própria nação americana e os habitantes da terra adorem a primeira besta. É fazer com que o mundo adore a primeira besta, que é Roma papal, que nos aponta para o Vaticano. E aí, como os Estados Unidos vai conseguir isso? Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17 diz assim: a todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então perceba que os Estados Unidos fará a nação americana e o mundo adorarem o papado romano através de uma marca que será estabelecida por força de lei. Aí entra a legislação civil, que é o que eu quero que você fique com essa palavra ou essa frase na mente, ok? Então vai ser estabelecida uma marca. Essa marca vai ser sobre a fronte, tem a ver com entendimento, compreensão, aceitação, e sobre a mão, que é símbolo de trabalho. Bom, eu posso afirmar para você, e já que os Estados Unidos vão fazer com que a nação americana e o mundo adorem a primeira besta, que é Roma papal, essa marca só pode ser o domingo, o dia do domingo, que é o que nós estamos falando aqui, decreto dominical, e é o que nós temos visto ao longo da história. É o domingo. Inclusive, a Igreja Católica reconhece o domingo como a sua marca de autoridade. Um documento antigo católico, que data de 1923, diz: o domingo é a nossa marca de autoridade. A Igreja de Roma está acima da Bíblia, e esta transferência da observância do sábado para o domingo é prova desse fato. Então a Igreja Católica sabe que lá na Bíblia, nos 10 mandamentos, tem guardar o sábado. Ela vai no catecismo e muda esse descanso para guardar domingos e dias de festa. E isso deu a ela poder e autoridade acima da Bíblia. Então a igreja reconhece que o domingo é a sua marca de autoridade. Portanto, quando os Estados Unidos da América, o poder civil ou a legislação civil americana, aprovarem uma lei dominical nacional, sancionada pelo presidente americano, confirmada pela Suprema Corte americana, então o domingo será de fato a marca da besta. E aqueles que aceitarem na sua mente esse dia como um dia de descanso, como o dia do Senhor, e não trabalharem nesse dia, por isso o símbolo de mão, essa pessoa estará recebendo a marca da besta. Essa pessoa estará prestando um culto a Roma papal. Ou seja, essa pessoa estará adorando a criatura no lugar do Criador. Bom, mas será mesmo que os Estados Unidos vão aprovar uma lei dominical? Eu quero dizer para você que leis dominicais são comuns nos estados americanos. Se você pesquisar aí no Google Blue Laws ou leis azuis, vocês vão ver que são leis destinadas a fazer cumprir as normas religiosas, em especial a observância do domingo como um dia de culto ou de descanso. É também uma restrição de compras aos domingos. Então você vai perceber que existe. Alguns estudam e dizem que dos 50 estados americanos, só um não tem leis dominicais. Em 19 de maio de 1961, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou que as leis dominicais são de caráter civil e não religioso, sendo, pois, constitucionais. Isso já prepara o terreno para aprovações de leis dominicais ou aprovação de uma lei dominical a nível nacional nos Estados Unidos, que se espalhará pelo mundo. Então isso aí é comum. E só para finalizar com você esse assunto,
pessoal. Estou tentando ser o mais breve possível e resumido, apenas para dar conteúdo para você estudar por você mesmo. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7 fala da pregação do evangelho eterno no tempo do fim. E o versículo 7, se você ler, vai convocar o mundo para adorar a Deus no seu verdadeiro dia, para adorar a Deus como Criador. O verso 7 diz assim: dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, adore a Deus como Criador. Então existe uma preocupação e no tempo do fim Deus precisa ser adorado como Criador. E se você for para os mandamentos de Deus, o único mandamento que aponta a Deus como Criador é o quarto mandamento, o mandamento do sábado. Inclusive essa frasezinha final, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, faz uma alusão ao quarto mandamento, que é o sábado, que está lá em Êxodo capítulo 20, do versículo 8 a 11. Então aqui você tem uma alusão, parece que o anjo retirou esse trechinho lá do quarto mandamento e colocou aqui para nos fazer entender que devemos adorar a Deus no seu verdadeiro dia como Criador. E só para você ter a certeza e para a gente fechar esse vídeo de que realmente o sábado está em jogo aqui, porque o domingo está sendo aprovado no mundo como uma lei, como uma legislação civil, só para você ter essa certeza, olha o que diz o último texto. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, querido, olhe com carinho Apocalipse 14, versos 6 a 7. Deus convida o mundo para adorá-lo no seu verdadeiro dia como Criador. Versículo 9, uma advertência para não receber a marca da besta, senão vai sofrer os juízos de Deus. E no verso 12 fala que o povo de Deus, que vai ficar ao lado de Deus, que vai ser uma minoria, esse povo estará perseverando em duas coisas, guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ora, por que num contexto de besta, de marca da besta, de perseguição religiosa, o povo de Deus persevera em guardar os mandamentos? É bom lembrar que o quarto mandamento é o sábado, que aponta para Deus como o Deus Criador. E vai ser justamente um mandamento sob ataque no tempo do fim. Os Estados Unidos vão ser os precursores nisso. Eles vão aprovar uma legislação civil defendendo o domingo como dia de descanso. Quem não aceitar não vai poder comprar e nem vender, vai perder seus direitos civis de comprar e vender. E vai acontecer isso, irmãos. Então nós precisamos entender que as profecias bíblicas estão se cumprindo rapidamente, que sim, existem bases históricas e bíblicas proféticas para uma legislação dominical a nível global, e isso acontecerá futuramente no contexto de uma nova ordem mundial, e você e eu precisamos nos preparar hoje. Precisamos hoje dobrar nossos joelhos e ser fiéis a Deus, estudar a palavra e se preparar, porque haverá futuramente um tempo de provação para aqueles que escolherem guardar os mandamentos de Deus, incluindo o sábado bíblico.